Nesta aula nós vamos analisar 10 perguntas fundamentais sobre lei e sábado e o que a Bíblia diz sobre cada uma dessas perguntas. Pergunta número 1. O mandamento para guardar o sábado é válido para os cristãos hoje em dia? Não. O mandamento para guardar o sábado ele foi do Pacto do Sinai, foi dado somente para os filhos de Israel. Então, a aliança foi feita somente com Israel, somente entre os filhos de Israel e Deus. E o sábado só foi conhecido a partir da libertação do Egito. Então, o mandamento para guardar o sábado é apenas para os filhos de Israel. Mas o sábado não foi instituído na criação e é para toda a humanidade? Pergunta 2. Não. Não existe na Bíblia sábado antes de Êxodo 16. Em Gênesis não existe sábado, não existe instituição do sábado, não existe mandamento ou guarda do sábado, não existe ser humano guardando o sábado. A única coisa que existe é que Deus cessou a sua criação no 7º dia. Mas em Êxodo não diz que o 7º dia de Gênesis é o sábado? Pergunta 3. Não. O 7º dia da criação é um dia único, só para Deus. Ele não tem tarde e manhã e somente Deus descansou, que significa cessou de criar. Então, no 7º dia de Gênesis só Deus descansou, que é cessar de criar. Não existe nenhum mandamento de guardar o 7º dia de Gênesis. O homem não descansou, não tem tarde e manhã, e só foi o 7º dia para Deus porque o homem foi criado no 6º dia. Enquanto que o sábado de Êxodo, Deus jamais descansou nesse dia. Ele é dado somente para os filhos de Israel e seus descendentes. Tem mandamento só para o povo de Israel e nenhum outro povo. O homem que descansa, e ele tem tarde e manhã. Pergunta número 4. Mas a lei moral de Deus dos 10 mandamentos não foi dada para toda a humanidade? Esta é uma pergunta errada, a resposta é não, porque não existe lei moral de 10 mandamentos na Bíblia. O Pacto do Sinai tem uma lei que é a Torá, que tem 613 mandamentos, junto com os ensinamentos que vão de Gênesis até Deuteronômio. Portanto, Deus escreveu nas tábuas de pedra só 10 palavras, e Moisés escreveu os 613 mandamentos no Pentateuco. E essa Torá foi dada para o povo de Israel até que viesse o Cristo prometido. Pergunta 5. Mas o sábado não é um sinal entre Deus e seu povo? Sim e não. Sim, no Velho Testamento, no Pacto do Sinai, para o povo de Israel. Então, no Pacto do Sinai, o sábado foi sinal entre Deus e o seu povo de Israel. Mas para a igreja e o cristão na Nova Aliança, não. Na Nova Aliança, o cristão é selado no Espírito Santo e não tem sinal de sábado para a igreja e para o cristão. Pergunta 6. Mas Jesus não guardou o sábado? Sim. Jesus era judeu, circuncidado, ele frequentava a sinagoga e guardava o sábado juntamente com os 613 mandamentos da Torá que todo judeu guarda. Então no Novo Testamento só existe descrição de judeus guardando o sábado. Não existe nenhuma prescrição do mandamento do sábado para cristãos gentios ou para a igreja. Jesus e Paulo jamais deram o mandamento de guardar o sábado para os cristãos gentios. Enquanto que os judeus cristãos eram zelosos da Torá e guardavam os 603 mandamentos, inclusive o sábado, os cristãos gentios que se uniram à igreja jamais receberam o mandamento de guardar o sábado. E quando os judeus cristãos tentaram impor a guarda da Torá para eles, o Espírito Santo não permitiu e Paulo condenou essa prática em Romanos e Gálatas. Pergunta 7. Mas a Bíblia não diz que Deus não muda? Claro que diz. Deus não muda. E como ele deu o sábado somente para o povo de Israel como pacto perpétuo, ele jamais poderia dar esse mesmo sábado para a igreja ou para os cristãos gentios, porque Deus não muda. Como Deus não muda, o sábado será guardado pelos filhos de Israel nas suas gerações, é aliança perpétua, e é sinal entre Deus e os filhos de Israel para sempre. Pergunta número 8. Mas o sábado não vai ser guardado nos novos céus e na nova terra? Não. Isaías 66 é lido de maneira totalmente errada, porque não fala de guarda do sábado, e sim de adoração. A adoração, que era semanal e mensal, nos sábados e nas luas novas, passa a ser contínua, todos os dias. Então, de um sábado a outro é todos os dias, assim como de uma lua nova a outra também é todos os dias. E assim como não vai ter lua nova nos novos céus e na nova terra, também não vai ter sábado. Sábado e lua nova foram abolidos para os cristãos, e é evidente que também nos novos céus e na nova terra não vai ter vermes, fogo e horror. Então Isaías 66 é lido totalmente errado. Pergunta 9. Mas nós não temos que obedecer e guardar os mandamentos de Deus? Sim. Só que os mandamentos de Deus no Pacto do Sinai não são os mandamentos de Deus na Nova Aliança. Por quê?
Se nós lermos Hebreus 1, Deus falou através da lei dos profetas e agora nos fala pelo Filho. Então os mandamentos de Deus para o cristão na nova aliança estão contidos nas palavras de Cristo. João 14,15. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e se alguém me ama, guardará a minha palavra. Pergunta 10. Por que então vocês guardam 10? Por que então vocês guardam 9 mandamentos em vez de 10? Essa pergunta ela é uma pergunta errada, porque o cristão não guarda os 613 mandamentos da Torá. Então não existem 10 mandamentos, e sim 613. E embora em português as traduções falem em 10 mandamentos, na Bíblia hebraica, no original hebraico, são 10 palavras e não 10 mandamentos. Essas 10 palavras nunca foram leis, sim tábuas do testemunho. A lei do Pacto do Sinai é a Torá com 613 mandamentos. O cristão não guarda esses 613 mandamentos, e sim a lei de Cristo, que são suas palavras contidas tanto nos evangelhos quanto nas cartas do Novo Testamento. E Êxodo 20 e Deuteronômio 5 são parte da Torá, não são aquilo que foi escrito nas tábuas de pedra. E os próprios guardadores do sábado mostram isso. Eles provam que não são 10 mandamentos porque eles proíbem, por exemplo, a carne de porco e a feitiçaria, que não estão entre os 10, mas estão entre os 613 mandamentos, e eles obedecem. E uma pergunta que eles nunca respondem é: quantos dos 613 mandamentos da Torá vocês escolhem obedecer e guardar? Eles nunca respondem essa pergunta. Vamos mostrar na forma de debates alguns conceitos bíblicos, e no debate 1 analisaremos a questão do sábado ser somente para os judeus. Em azul a gente mostra a posição bíblica e em vermelho a argumentação geral dos guardadores do sábado. O sábado é somente para os judeus. Mas na criação havia judeus? Adão e Eva eram judeus? Na criação não tinha judeus nem tinha sábado. O sábado somente passou a existir quase 3.000 anos depois, após a libertação de Israel do cativeiro do Egito. Mas como que não tinha sábado na criação? Claro que tinha. Está em Gênesis 2, 1 a 3. Em Gênesis 2, 1 a 3 não existe sábado. Somente existe o sábado na Bíblia de Êxodo 16 em diante. Mas Gênesis 2, de 1 a 3 fala do sétimo dia, e Êxodo 20 diz que o sétimo dia é o sábado. Em Êxodo 20 já existiam judeus, e também existiu o sábado. Então o sábado passou a existir quando os judeus foram libertados do Egito, que é exatamente o que falamos no princípio desse debate. Somente existe sábado com os judeus quando os filhos de Israel são libertos do cativeiro do Egito. Mas o sábado foi instituído por Deus na criação e não no Êxodo. Não existe instituição de sábado em Gênesis. Não existe mandamento de guardar o sábado em Gênesis. Não existe ser humano guardando o sábado em Gênesis. Não existe sábado em Gênesis. Só aparece sábado na Bíblia em Êxodo 16, após a libertação do cativeiro do Egito. Mas o sétimo dia de Gênesis é o sábado. Em Gênesis os dias vão do 1 ao 7. Nenhum dia tem nome em Gênesis. O sétimo dia somente ganha um nome no calendário judaico a partir da libertação do Egito. E como então fica Abraão, que guardou o sábado antes da libertação do Egito? Abraão não guardou o sábado. Não existe essa informação em nenhum lugar da Bíblia. Mas Gênesis 26:5 fala que Abraão guardou todas as leis do Senhor. A lei, que é a Torá, foi dada 430 anos depois de Abraão. Está em Gálatas 3:17. E como o sábado somente foi instituído a partir de Êxodo 16, não está incluído nas leis que Abraão obedeceu. Em Gênesis 16 fala em leis, que é Torot, e não a lei, que é a Torá, dada somente para Israel no Pacto do Sinai. Mas Êxodo 20 diz que o sétimo dia de Êxodo é o sétimo dia de Gênesis. Não diz. É uma leitura errada de Êxodo 28 a 11. O sétimo dia de Gênesis, por exemplo, não tem tarde e manhã. O sétimo dia de Êxodo tem. No sétimo dia de Gênesis, somente Deus descansou. No sétimo dia de Êxodo, os filhos de Israel descansam. O sétimo dia de Gênesis é único e após uma criação única. O sétimo dia de Êxodo é toda semana, repetidamente. O sétimo dia de Gênesis é antes do pecado e o sétimo dia de Êxodo é após a libertação do Egito. Mas se o sábado é só para os judeus, por que Deus mandou estrangeiro guardar? O estrangeiro somente guarda o sábado dentro de Israel, jamais fora de Israel. Isso já está definido no próprio mandamento do sábado.
o estrangeiro dentro de tuas portas. Não existe nenhum exemplo bíblico de guarda do sábado por estrangeiro fora de Israel.